Pode um cristão votar no Bolsonaro, ou seja, votar na bandeira Deus, Pátria e Família? Pode um cristão votar no Lula ou na esquerda? Essa é a pergunta que fazem para mim direto. Direto, gente, direto nos grupos, ou pessoa tete a tete mesmo encontra e pergunta, fica escandalizados, me xingam no Facebook, nos meus canais aí do WhatsApp, Instagram, enfim, nos grupos aí, né? Sempre faz essa pergunta, sempre afirma que eu vou pro inferno porque eu voto na esquerda, a esquerda é do demônio. Então sempre tem essa pergunta aí, e inclusive fizeram ir para a vereadora aqui de Goiânia, a Ava Santiago, também porque ela é do PSDB e ela é evangélica, inclusive da mesma igreja que eu, né? A mesma denominação, Assembleia de Deus. E fizeram essa pergunta para ela, inclusive, no dia da convenção do PT em 2002, quando ela decidiu apoiar o presidente Lula. Naturalmente, quem é cristão verdadeiro, né, vai apoiar o Lula e não o Bolsonaro. Então, essa pessoa fez essa pergunta para ela e nós vamos colocar então aí o vídeo, né, dela sendo interrogada por essa militante da extrema-direita. E vai os créditos aí, é uma postagem que eu vi aqui no DCM TV, é o Diário do Centro do Mundo, né? Você como cristão. Olha o título, a manchete. Inclusive esse jornal é daqui de Goiânia, viu, gente? O Popular é um jornal daqui. Bolsonarista interrompe evento do PT em Goiânia para questionar apoio de Ava Santiago a Lula. Você deve saber que os países em que os governos são comunistas, eles perseguem os religiosos, as igrejas e os cristãos. Pela própria fala, gente, vocês podem ver que é uma pessoa simples. Os religiosos é uma pessoa sem formação, né? É uma pessoa vítima fácil desse grupo de pessoas que cooptam exatamente esse perfil de pessoas. Como você, como cristã, apoia esses países comunistas? O ex-presidente Lula, os aliados dele, todos aliados dele, os países são comunistas e defendem, né, a perseguição do cristianismo. Eles destroem as igrejas, perseguem os padres, prendem e matam. Kenga, eu acho a sua pergunta muito importante, muito importante. Se fosse um evento do Bolsonaro, você não daria conta de segurança, já tinha retirado, mas você está entre democracia. Olha que resposta, hein? O restante da resposta da Ava nem interessa, aqui não é o foco, porque eu não quero... não é a resposta dela. A resposta dela é sabida e a gente vai comentar daqui para frente exatamente em torno disso. Mas o que eu queria mostrar é a pergunta que fizeram para ela. Imagina, essa gente ela tem assim, uma convicção tão grande que a esquerda é do demônio, que votar na esquerda vai para o inferno, que é contra Deus, que essa mulher foi compelida a entrar dentro da convenção do PT para questionar a vereadora Ava. Ela não fez isso, gente, porque ela simplesmente quis lacrar. Não é isso. Ela tem convicção que votar na esquerda vai para o inferno, é pecado. Por isso que ela fez isso realmente dentro dela. Ela agiu com toda a sinceridade em fazer essa pergunta. Porque ela, como vocês podem perceber, é uma pessoa simples. É uma pessoa que facilmente é cooptada pelas falácias aí, pelas fake news aí do fascismo da extrema-direita, né? Então, e vamos trabalhar então que é em cima dessa pergunta que fez para ela, né? Como pode você, uma cristã, apoiar a esquerda, né? Claro, eles dizem o comunismo, eles assimilam a esquerda com o comunismo, se a esquerda é comunista, né? Então vamos trabalhar exatamente em cima disso aí, né? Essa visão dela baseada nessa pergunta. Aí o Lula apoia a esquerda, apoia os comunistas, apoia as ditaduras, todas as ditaduras é amigo dele. Então você vê que é uma pessoa simples, não tem nem noção, né, do que é o mundo. É como se o Lula fosse amigo só de ditadura, né? Sendo que, na verdade, a esquerda também tem suas ditaduras. Ditadura não diz respeito à esquerda ou direita. Nós temos ditadores na esquerda, na direita. Inclusive, aqui no Brasil, a ditadura da direita que foi implantada aqui, né, olha o nome, de direita, era da direita. Inclusive patrocinado pelos Estados Unidos,
no Chile, que matou milhares e milhares de pessoas, no Pinochet, e tantos outros, na Argentina, na Bolívia, no Paraguai, no Uruguai, e inclusive até hoje, um dos melhores amiguinhos do Bolsonaro, né, inclusive deu aquela joia de presente, o Bolsonaro deu de presente para eles a refinaria lá na Bahia, e em troca eles deu de presente para o Bolsonaro aquelas joias lá de milhões e bilhões de reais, né? Os amiguinhos dele. É ditadura, né? A Arábia Saudita é um país de direita, e extrema direita até, bem radical, né? Na direita mesmo, e é ditadura lá, não tem eleição para nada, o rei manda em tudo, ele que manda e desmanda, então não tem lado. Então não tem essa, mas eles conseguiram pôr na cabeça dessa gente simples e eles acreditam nisso. Mas bora lá, gente, vamos ver aí então para ver se realmente o cristão pode apoiar a esquerda. O vídeo vai ficar bem grandinho um pouquinho, mas não tem nada. O importante é trazer a mensagem. Vamos ver então o que a Bíblia diz. Se eu devo apoiar a esquerda ou a direita. Vamos ver. Primeiramente, olha aqui, vamos pegar aqui a Bíblia aqui em Isaías 10:2. Aqui está escrito o seguinte: para desviarem os pobres, aliás, voltar um pouco aqui antes, ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que prescrevem opressão, pois para desviarem os pobres do seu direito e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Aqui, minha gente, a Bíblia deixa claro, a Bíblia do começo ao fim, ela externa a preocupação de Deus para com o pobre. Do começo ao fim, a Bíblia externa isso. Portanto, o pecado é você votar na direita, votar no Bolsonaro. Pode ter certeza que Deus não agrada disso. Pode ter certeza que você está votando contra Deus, porque quem oprime o pobre é eles, que todas as bandeiras têm eles. Eu até citei no outro vídeo anterior aí, e vocês podem ver aí, lá em São Paulo, a título de exemplo, o padre Júlio Lancelotti leva pão para aquelas pessoas famintas, leva comida, né? E teve aquela lei lá que eles queriam proibir, não pode dar comida para quem está com fome, é proibido dar comida aos famintos. Quem fez isso foi a direita. E com todo apoio do Bolsonaro, claro, do bolsonarismo, né? Eles fizeram isso. Aqui em Goiânia tem pastores que ajudam os pobres. Agora imagina, gente, tem pastores aqui que dão comida para os pobres na rua, que está com fome. Imagina, não vamos aceitar mais isso. Então, assim, quem é contra Deus em tudo é a direita. Como nós vemos aí em Isaías, né? Eles criam leis para oprimir a opressão, né? Para oprimir aí o trabalhador, né? Para desviarem os pobres do seu direito. Quem que anda roubando o direito? O que o Bolsonaro fez? Que ele queria fazer tudo. Primeira coisa é tirar o Ministério do Trabalho. Primeira coisa que ele fez é tirar o Ministério do Trabalho. Queria afrouxar as leis que protegem o trabalhador. É contra a Bolsa Família. Chama isso de Bolsa Esmola. É contra um pobre querer uma terrinha para ele trabalhar, no caso do MST e movimentos congêneres. Tudo isso. Esse povo é contra. Nós vemos aquela CPI do MST, cara, você vê o ódio deles ao pobre, ao oprimido. Você vê que eles têm aquele ódio patente contra o pobre, contra o oprimido, né? Contra a pessoa que não tem nada. Os ricos que roubam terras, os verdadeiros ladrões são os ricos, que roubam 1.000, 2.000, 3.000 alqueires, como eu bem conheci na década de 80 em Mato Grosso, quando eu era bem criancinha. É esses que roubam. Roubam e muitas vezes matam um pobre que já estava em cima dessa terra, como eu vi muito isso acontecer, né? Eu morava no Mato Grosso, eu vi isso acontecendo. Eles tocaram nisso? Não está nem aí. O rico pode roubar o que quiser. Pode roubar 1.000, 2.000 alqueires, como bem roubaram e estão em cima com o apoio deles. Mas o pobre que quer pegar 10 alqueires para trabalhar, para defender o pão de cada dia, não pode. Então eles odeiam o pobre. Mas vamos ver mais o que a Bíblia diz. Olha só, em Deuteronômio 24:20, a Bíblia diz: quando sacudires a tua oliveira, ou seja, quando você fizer uma colheita,
não voltarás para colher o fruto dos ramos, ou seja, o que sobrou ali, deixa. Pega o que você conseguir, mas outra parte deixa, né, para o estrangeiro, que eles tanto odeiam. A bandeira deles é contra o estrangeiro. Deixa para o estrangeiro, deixa para o órfão, deixa para a viúva. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Quando vindimares a tua vinha, ou seja, quando você fizer a colheita da tua vinha, não voltarás para rebuscá-la, para buscar o restante que ficou. Deixa para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva, certo? Então, assim, é a Bíblia que está dizendo isso. E tem mais. Nós vemos aqui em Atos 2, a Bíblia diz que todos que criam em Cristo estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham, ajudando uns aos outros. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas, partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Aqui vocês podem ver que a Bíblia está falando em repartir com os outros, ajudar. Isso eles chamam de comunismo. Isso que a Bíblia está falando que a igreja fazia, eles odeiam. Ele diz que isso aqui é papo de comunista. De comunista. Eles odeiam isso aqui. Odeiam isso. Eles odeiam. Quem que luta para trazer comida para as pessoas? São bandeiras da esquerda. Eu não quero dizer com isso que a igreja, que a esquerda é santa, que o Lula é santo, que não sei o que. Não é isso, minha gente. Não se trata disso de forma alguma. Isso é eles que fazem. O fascismo sempre elege o seu líder supremo, que é santo, enviado de Deus, é não sei o que. Isso é eles. Eu não estou dizendo isso. Lula é uma pessoa comum como eu, que acerta, que erra e por aí vai. O importante é que eu estou falando é de bandeira, é de luta. A luta de trazer comida para o pobre, para aquele que está faminto, trazer um agasalhozinho, uma casinha para quem não tem, para quem está desprovido de um aconchego. Essas bandeiras que é da vontade de Deus, bandeiras estas que o bolsonarismo defende como comunistas. Defende assim, ele acusam, né? Essas bandeiras, ele diz que são bandeiras de comunistas. Eles odeiam, ele é contra, eles odeiam completamente a Bíblia que está dizendo. Então, são movimentos completamente contrários à Bíblia, né? E a Bíblia toda, você vai ver sempre Deus falando para cuidar do órfão, da viúva, do oprimido, do pobre, do estrangeiros. Olha a bandeira, inclusive, do líder maior deles lá dos Estados Unidos, o Trump, que é exatamente odiando estrangeiros. Olha o que a Bíblia diz aqui em Isaías 58. Aqui a Bíblia diz assim, gente, eu vou repetir uma coisa que eu falo sempre nos vídeos. Eu estou usando a Bíblia, mas essa palavra serve para você que é um cristão, assim como eu, que acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, assim como eu acredito, mas serve para um ateu também. Se você não vê a Bíblia como palavra de Deus, mas vê a Bíblia como a referência em questão, como a referência em questão. O cristianismo é baseado na Bíblia, então ela é a nossa referência. Então veja como um livro qualquer, mas independente aqui, ela está sendo a referência. Olha só o que a Bíblia diz em Isaías 58. O que é que eu quero que vocês façam? Isaías 58, verso 5, a seguir até o 8. O que é que eu quero que vocês façam nos dias de jejum? Será que eu desejo que passem fome? Que se curvem como um bambu? Que vistam roupas feitas de pano grosseiro e se deitam em cima de cinzas? Antigamente, gente, tinha uma maneira de demonstrar que era humilde, que era uma pessoa que estava triste, quebrantado. Era você se vestir um pano de saco, um trapo e jogar em cima de cinzas. Aí todo mundo via e falava, nossa, fulano está com um problema muito grave, ele está muito triste, enfim, está sofrendo muito. Era uma cultura da época. Então a Bíblia está mencionando isso. E uma outra coisa interessante aqui está falando sobre o jejum, tá bom? Mais na frente a gente vai voltar a falar sobre isso. É isso que vocês chamam de jejum? Acho que um dia de jejum assim me agrada. Ou seja, eles ficavam
aquela coisa, em jejum, sem comer, ficavam fraquinhos com fome, ficavam aquela... Enfim, aí a Bíblia está dizendo, vocês acham que com isso vocês me agradam? Não. Verso 6. Não é esse o jejum que eu quero. O jejum que eu quero é que vocês soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. Isso aqui, gente, ele está falando porque na época o pobre, que não dava conta de pagar uma dívida, era oprimido, certo? Ele se tornava escravo de um senhor, e esse senhor oprimia da forma que ele bem quisesse esse pobre, só porque às vezes ele não deu conta de cumprir uma tarefa no serviço. Aqui está falando de funcionários desse senhor, pessoas que trabalhavam, que eram oprimidos ali por esse senhor por qualquer coisa. Está falando disso, certo? Então, aqui a Bíblia está falando exatamente que Deus quer que acabe com todo tipo de escravidão. E quem que diz que no Brasil não tem trabalho escravo? É eles. A extrema-direita, é a direita, que diz que não tem. Quem que luta para combater o trabalho escravo? A esquerda. E segue, o jejum que me agrada é esse, é que vocês repartam a sua comida com os famintos. O jejum que me agrada é que vocês apoiem o padre Júlio Lancelotti. Esse é o jejum que me agrada. Ajuda ele a dar comida para aquele povo. O jejum que me agrada é você ajudar alguns pastores que tem lá em Goiânia, aqui na minha cidade, que dá comida para pessoas famintas na rua. O jejum que me agrada é você ajudar aquela pessoa que está lutando para trazer comida para matar a fome das pessoas. O jejum que me agrada é você ajudar o Lula no programa Fome Zero. Esse é o jejum que me agrada, é o que a Bíblia está dizendo. Eu vou repetir o versículo. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em sua casa os pobres que estão desabrigados. O jejum que me agrada é que deem roupas aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Certo? E a Bíblia tem uma promessa. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol e logo vocês todos ficarão curados. Certo? Então isso aqui, minha gente, é tudo bandeira que essa gente é contra. Tudo é bandeira que essa gente odeia, como vocês bem viram lá em São Paulo, querendo proibir de dar comida para famintos, querendo proibir. O presidente Lula, que luta para trazer aí esse Bolsa Família, é tão criticado, chamam ele de Bolsa Maloqueiro, que é essa bolsa para criar vagabundos. É a visão deles, aquele pobre é pobre porque não presta, é pobre porque é preguiçoso, é pobre porque é vagabundo, é a visão deles. Gente, a Bíblia é clara, esse povo não tem nada de Deus na vida deles, esse povo não segue a Deus em nada, é contrário à Bíblia em tudo. Isso aqui, gente, me falta espaço, falta tempo para mostrar tudo que a Bíblia fala sobre proteção ao pobre, ajuda o pobre, a Bíblia inteira é em torno disso. O Senhor Jesus disse lá em João, me perdoe eu falhar com a referência aqui, mas a Bíblia diz, um novo mandamento eu vos dou. Me perdoe eu ter perdido a referência, mas vocês põem aí nos comentários a referência. Um novo mandamento eu vos dou, amai-vos uns aos outros. Amem. Amem. Amar é você dar comida para quem está com fome. Amem. E ele disse mais, e nisto conhecereis que sois meus discípulos. Amem uns aos outros. Se for considerar o Malafaia e o padre Júlio Lancelotti, quem que está demonstrando ser discípulo de Cristo? É o Malafaia, que odeia pobre, que chama que dá Bolsa Família para pobre é Bolsa Vagabundo, que explora o pobre, explora os seus fiéis para construir templos luxuosos, para comprar jatinho, ou o padre Júlio que está ali naquela vidinha, lutando dia e noite para dar uma comidinha para aquele povo que está faminto na rua. Quem que você consegue ver um discípulo de Cristo?
Então, se o Malafaia fosse candidato a presidente e o Júlio Lancelotti, o padre Júlio também fosse, e você quisesse votar em quem faz a vontade de Deus, em quem vive o amor, quem que cumpre isso que a Bíblia está dizendo, que é dar comida ao faminto, em quem que você ia votar? No Malafaia da direita ou no Júlio Lancelotti, que por si só, por dar comida para pobre, é da esquerda, é natural? Quem que você ia votar para cumprir a Bíblia? Meu amigo, não se engane, votar nessa bandeira Deus, Pátria e Família é pecado. Isso aqui eu não estou usando de sensacionalismo, é pecado, é pecado. Você está apoiando tudo que é contrário a Deus. Tudo que é contrário a Deus, você votar nesse movimento. É tudo que é contrário a Deus. Então, sim, eu como cristão que sigo a Bíblia, eu voto em Lula, eu voto na esquerda, eu voto em qualquer pessoa que defende essas bandeiras que a Bíblia nos cobra para que defendamos. Eu, como crente que sou, um evangélico que sou, como um cristão que sou, como uma pessoa que procuro servir a Deus, eu voto sim nessas bandeiras que eu acabei de mostrar para vocês. Isso é peremptório, isso aqui não tem dubiedade nenhuma, não tem ambiguidade nenhuma, a Bíblia é enfática, é enfática. Você vai votar no padre Júlio Lancelotti, que dá comida, ele não é candidato, não, isso aqui é só uma analogia, viu, gente? Você vai votar no padre Júlio Lancelotti, que está dando comida pro pobre, você que é um cristão. Ou você vai votar para aquele membro do MBL que queria proibir ele de dar comida para o faminto. Em quem você, como um cristão, vai votar? Cabe a você julgar. E não esqueça, você vai prestar conta diante de Deus das suas ações. Não esqueça que não passará impune. Não esqueça disso, tá bom? Esse povo fala o tempo inteiro, Cristo, Cristo, mas eu falei no vídeo anterior, eles falam tanto é porque não vivem nada. O padre Júlio não precisa de falar sequer o nome de Deus, porque as suas ações falam por si. Outro dia eu encontrei um grupo de pastores aqui no centro de Goiânia, com uma Kombi, dando comida para as pessoas de rua aqui. Eles precisam de falar em Deus, esses pastores? Não! Padre Júlio Lancelotti precisa? Não! Porque as suas ações falam por si. As suas ações falam por si. Mas quem não vive, quem explora, quem usa o dízimo para explorar as pessoas, ensinando doutrinas que não tem na Bíblia para explorar o pobre, essa pessoa tem que falar, porque ele não vive. Então ele tem que falar tanto para ver se camufla. Eles falam porque não vivem. Então, se você é um cristão, a Bíblia que está dizendo, eu mostrei as bandeiras que a Bíblia defende. Se você é um cristão, você vota nessas bandeiras que a Bíblia defende, não em quem é contra isso, tá bom? Então, repito, eu como cristão que sou, como um servo de Deus que sou, sim, eu voto nas bandeiras que o Senhor defende, nas bandeiras que a Bíblia como palavra de Deus defende. É dar comida ao faminto, é dar roupa a quem não tem roupa, é cuidar para que o pobre tenha dignidade de vida, como vocês bem viram. Isso aqui, gente, é só uma meia dúzia no meio de milhares de versículos que eu poderia trazer aqui para vocês. Então, quem serve a Deus vive a vontade de Deus. Quem não é, fala porque não vive, tá bom? Cabe a você, meu amigo e minha amiga, julgar se você vai continuar apoiando o Adolfinho, a bandeira Deus, Pátria e Família, que é inimiga de pobre, ou você vai seguir a Bíblia. Cabe a você agora, tá bom? Deixa nos comentários, gente. Vamos estar junto aí nessa luta ferrenha que a nossa nação está passando nesse momento, e vamos continuar firme, orando, intercedendo a Deus para que o mal não prevaleça. Que essa bandeira Deus, Pátria e Família, tão inimiga de Deus, caia e a vitória seja do povo faminto, do povo pobre que precisa de um amparo. Tá bom? Tamo junto. Se inscreva no canal aí, deixa o joinha, ou se você é contra Deus, deixa o dislike também, não tem problema. E se inscreva no canal pra gente estar acompanhando, tá bom? Tamo junto então nessa parada aí. Vem comigo.